Eu gosto quando são eles. Fábrica de Mortes. Faz tempo que a gente não vê o YouTube, né? Fala, galera! Oiê! Estamos aqui na cidade que eu acho que se pronuncia Oswiecim ou algo assim, que é onde ficava a famosa Auschwitz, o famoso campo de concentração e de extermínio nazista. Depois que os alemães invadiram a Polônia na Segunda Guerra Mundial, eles resolveram usar essa área aqui, expulsar os moradores daqui, para construir um campo de concentração. Um campo que seria uma grande prisão para colocar aqui os prisioneiros para trabalhar para o regime nazista. Ele explica, né? Posteriormente, eles construíram mais um campo nessa região aqui, conhecido como Auschwitz II ou Birkenau, que esse era um campo de extermínio. Foi construído com o único objetivo de matar as pessoas. E depois teve mais um campo chamado Auschwitz III, que era uma indústria para pegar esses prisioneiros e pôr para trabalhar para algumas indústrias alemãs de graça. E existiam os outros campos menores também. A própria empresa Krupp tinha um campo aqui que usava esse trabalho dos prisioneiros, e a todo esse complexo foi dado o nome de Auschwitz. Esse aqui vai ser o nosso terceiro vídeo sobre o nazismo e provavelmente o mais pesado deles. Nós estamos indo agora para a plataforma de trem onde os prisioneiros chegavam para mostrar como era a saga deles aqui nesse lugar. Os prisioneiros de Auschwitz eram capturados aí em várias partes da Europa, estavam sob o domínio nazista, e no começo chegavam de caminhão. Com o tempo começaram a chegar de trem. A maioria começou a chegar de trem por essa linha férrea aqui, ó. E aqui tem um vagão, ó. Aqui ficava a plataforma de onde eles desciam e eles eram transportados nesse vagão. Vocês podem ver que não é um vagão de passageiro, é um vagão de carga mesmo, um vagão usado para transportar cavalo. As pessoas eram confinadas aí dentro e numa viagem que durava vários dias. Para vocês terem uma ideia, esse trem levava 100 pessoas por vagão e tinha em torno de 50 vagões. Então era um trem bastante lento, ele vinha aí a uns 25 km por hora. Então uma viagem de Berlim para cá demorava 6 dias. Uma viagem de Varsóvia pra cá, levava 4 dias. E era assim que as pessoas vinham apertadas aí dentro. Não cabia todo mundo sentado, não dava para deitar todo mundo, então eles tinham que revezar quem ficava em pé, quem ficava sentado. Não tinha banheiro, obviamente, então eles levavam às vezes pinico, às vezes uma latinha, usava ali, tinha uma janelinha, abria a janelinha e jogava pela janela. Não tinha como lavar, sei se eu tenho então vontade ficava de ali ir o lá. pinico tudo sujo durante toda essa viagem. Nesse trem, inclusive, a gente não tá vendo janela. Não sei se esse quadradinho aqui seria uma janelinha turismo que eles meio fecharam, não dá para entrar nesse vagão. Mas era assim. E aí quando eles chegavam aqui, os próprios prisioneiros mesmo vinham e punham uma rampa aqui para eles descerem, organizavam o pessoal, separavam o homem para um lado, a mulher para o outro. E esses prisioneiros iam me dando uma dica pra galera, assim, ó. A gente já vai explicar isso, mas logo na frente ali, depois teria um oficial nazista que ia selecionar quem ia pro trabalho, trabalhar até a morte, ou quem já ia direto pra câmara de gás. Geralmente esse oficial tava bêbado, porque era um trabalho muito difícil definir quem vai morrer e quem vai viver. Mesmo para um nazista, muitos não gostavam desse trabalho, então eles preferiam fazer bêbado. Nesse mapa dá pra ter uma ideia melhor, então, de como era. A gente tá bem aqui no C, aí aqui parava o trem, os prisioneiros desciam, eram separados em... Primeira separação era entre homens e mulheres, e depois cada grupo desses era submetido a uma segunda separação que decidia quem ia trabalhar ou quem já ia morrer direto. Teve uma thread no Twitter esses dias da galera falando sobre quem vai aí fazer turismo e tirar foto. O que vocês acham sobre a galera que vai em Auschwitz e tira foto? Eu concordo que não faz sentido esse tirar foto. Acho que eu tiraria do ambiente em si pra recordação. Porque foto é arte, né? Desde que não seja desrespeitoso. Quando eu fui pra Vegas, gente, tinha acabado de rolar aquele... Não sei se vocês lembram o atirador que do quarto do hotel começou a atirar na galera que tava no evento. Tinha acabado de rolar isso. Aí aquela placa de Vegas, sabe? Aquele letreiro, o oficial que todo mundo vai tirar foto, tinha virado um lugar para homenagear os mortos nesse massacre, né? E aí, ainda assim, tava com uma fila. Só que, tipo assim, tava com uma fila pra galera tirar foto no letreiro. Só que o letreiro tinha sido feito de homenagem. Então tava a foto da galera morta, um monte de flor, e a galera ainda assim tava lá tirando foto. Eu não tirei foto lá, não. Mó bizarro, cara. Mó bizarro. Quem era selecionado pra morrer vinha pra cá, e quem era selecionado pra trabalhar vinha pra cá. Aqui é o Birkenau e aqui é o Auschwitz I. E além dessa separação, chegavam ambulâncias também. Essas ambulâncias, elas chegavam pra buscar as pessoas que estavam no trem. Então... Gente, ela emagreceu uns 20 quilos.
Como ela está magra. Chocada. E foi muito rápido, foi menos de um ano. O que aconteceu? Será que é o Ozempic? O Ozempic ficou legal. Então, essas ambulâncias, as pessoas acreditavam que iriam pro hospital, mas na verdade elas pegavam os doentes também e já levavam direto pra câmara de gás. Nós lemos alguns livros aqui sobre o Holocausto e sobre alguns sobreviventes de Auschwitz. A gente vai colocar na descrição do vídeo aí os livros para quem quiser se aprofundar. Mas vamos contar o relato de duas pessoas que chegaram aqui e sobreviveram para vocês terem uma ideia de como era essa chegada. Desde a captura deles até a chegada aqui. O primeiro dos relatos que a gente quer contar aqui é do Eliezer Wiesel. Ele tinha 15 anos, né? Porque foi trazido para cá. Sobreviveu, posteriormente escreveu o livro sobre aqui e posteriormente foi nomeado como Nobel da Paz. Ele conta é verdade. Ô, Alessão, tem gente que faz casamento nessas fazendas de época de escravidão. Tem gente que faz casamento. Teve uma blogueira esses dias falando sobre. Mano. Morava numa vilazinha da Transilvânia e fala que primeiro chegaram os oficiais ali e falaram: olha só, quem é judeu que não é daqui, quem é judeu estrangeiro, vai ser deportado. E a galera, poxa, que chato, né? Mas fazer o quê? É guerra. Aí foram lá, pegaram uma galera, mandaram embora. Passaram-se alguns meses, um desses caras que foi deportado conseguiu voltar, conseguiu sobreviver e contou histórias do que aconteceu. Eles falaram: a gente achava que ia ser transportado para o nosso país ou para onde fosse, mas não, a gente chegou lá num campo, todo mundo que chegou lá teve que cavar um buraco, ficar de joelho na frente do buraco, era fuzilado por trás, já caía no buraco, enterrado. Não dava nem trabalho para carregar. E os bebês pequenos, eles jogavam para cima, os policiais faziam tiro ao alvo com as crianças no ar e todo mundo viu, né? Nossa, coitado, o cara tá louco, tá querendo chamar atenção, nada a ver a história, tá inventando aí. Aí, algum tempo depois, chegaram os alemães na cidade dele. Chegaram lá sempre muito bem vestidos, com seus trajes da Hugo Boss, né? A Hugo Boss era a empresa que fazia as roupas dos nazistas, inclusive usando mão de obra de pessoas escravizadas. E chegaram lá muito bem educados, alguns se hospedaram na casa de judeus, inclusive, tratavam bem. A galera falava: aí, ó, esses são os monstros que vocês falam, olha como os caras são gente boa, vocês ficam inventando história. Até que chegou a hora que os alemães falaram: ó, seguinte, quem é judeu vai ser deportado, se apresente tal hora, amanhã na estação de trem, que vão ser levados aqui. Eles não sabiam para onde seriam levados, mas foram ali, trouxeram as coisas deles, acharam que iam ser realocados para outra cidade, só. E aí ele conta na viagem do trem. Por que essas marcas não caem? Sinceramente, por que essas marcas não caem? Tipo assim, acontece essas coisas, as pessoas ficam sabendo, e aí as marcas não caem, sei lá. Tipo, Balenciaga. Balenciaga tinha feito uma propaganda super infeliz, assim, mexendo com criança, sabe? Eu mesma, tipo assim, queria comprar um conjunto da Balenciaga. Olha que doideira! Olha que doideira! M&M's foi feita pra soldado no campo de batalha pra dar energia. Gente, que doideira, né? Porque tem quem compactue com tal ato. Não acho que seja compactuar. Não acho que seja por desconhecer mesmo, né? Toyota fazia tanque de guerra. Todo mundo apertado. E que durante a viagem, depois de um tempo... Hoje em dia ainda tem. Depois procurem sobre vinícolas do sul que usaram mão de obra semi-escrava e deu quase nada ali, uma mulher começou a ficar maluca. Bizarro, começou a gritar, começou a ver coisa. O povo queria dormir, falava: cala a boca, mulher. E ela não parava, amordaçaram ela, mesmo assim não adiantou, ela se soltou, continuou gritando, espancaram ela dentro do trem até que ela se calou. Tudo isso com o filho de 10 anos agarrado na perna dela chorando. Era comum que nessa viagem muitas pessoas morressem ou passassem muito mal, desmaiassem, então de tempo em tempo o trem parava, iam lá e falavam: quem tá doente, desce que vai ser levado pro vagão da enfermaria. Provavelmente era morto ali mesmo, mas eles não queriam assustar as pessoas. Caraca, aí quando chegaram aqui, finalmente, depois de dias de viagem, deram autorização para 2 pessoas de cada vagão descerem. Aí eles desceram para conhecer, voltaram e falaram: um campo de trabalho, as condições são boas, tem comida e tem abrigo especial para idosos e crianças. Então as pessoas falaram: tá bom, não é tão ruim, vamos obedecer as regras aqui. Separaram homens e mulheres, ele disse que aí separaram ele da mãe dele, da irmã pequena dele, foi a última vez que ele viu elas, e aí ele e o pai foram para a fila de homens. Aí quando estavam na fila, um dos prisioneiros que ajudou a descarregar, um dos prisioneiro que já tava aqui, cutucou e falou: quantos você tem? 15? Não, você tem 18. E teu pai? 50. Não, disse que tem 40. E aí, mentindo a idade, eles passaram na seleção e foram pra fila de aptos a trabalhar. Se eles tivessem dito a verdade, possivelmente ele teria sido considerado jovem demais e o pai velho demais. Então ambos já iriam pra câmara de gás. A mãe, como tava com a irmã pequena, provavelmente já seguiu esse caminho. Eu preferia ter morrido. Outro relato que a gente leu foi o da Olga. A Olga, ela morava numa cidadezinha na Transilvânia também, com o marido, os filhos e os pais.
pais. O marido dela tinha um hospital e eles trabalhavam juntos nesse hospital. O ano da história dela começa em 44. Então eles chegaram a receber refugiados poloneses em casa, na época que os nazistas invadiram a Polônia. E os poloneses contavam as histórias que estavam acontecendo aqui, mas eles não acreditavam. Ela pensava, não, eles estão exagerando. Morrer brigada deve ser muito ruim. Real, devia ficar uma cena assim, gente, gosto nem de pensar, o tanto que o povo ficava desesperado. Estão exagerando. Eles chegaram a receber em casa um major alemão. E aí esse major, ele contou também das atrocidades que aconteciam. E falava que ele era contra isso e que a família dele reclamava, inclusive, porque soldados mais rasos do que ele enviavam para casa muita coisa. Coisa que provavelmente eles retiravam do campo. E o sapinho brigando com o Blind Frog. Então, esse major alemão, ele era totalmente contra. É igual água e o water pra eles, tudo, ele remoía pra Olga e pra família tudo que acontecia aqui. E mais uma vez ela não acreditava. A família dela achava que era exagero. E aí, em um momento, o marido dela foi convocado na delegacia pra explicar por que ele não usava exclusivamente os produtos farmacêuticos da Alemanha no hospital dele. Porque essa era a regra. Aí ele conseguiu ali explicar o porquê e liberaram ele. Depois, novamente, ele foi chamado pra prestar outros esclarecimentos e aí ele não voltou mais pra casa. E aí ela foi atrás, né? Ela foi até a delegacia e falou: o que aconteceu com meu marido? E aí o que falaram pra ela foi: olha, ele vai pra Alemanha, ele precisa ir pra Alemanha. E aí na cabeça dela ela falou: tá acontecendo várias coisas, como ele é um bom cirurgião, ele deve ter sido selecionado pra ir ajudar as pessoas na Alemanha. Aí ela falou com ele assim, com o soldado, falou assim: nossa, mas quando que ele vai pra Alemanha? Ele vai pegar um trem que tá partindo uma hora. Ela falou: eu posso ir junto? Aí o cara falou: minha querida, você deve ir junto. Você não deveria ficar longe do seu marido. Ele influenciou ela a ir junto. O que ela fez? Voltou pra casa e falou pra família, pra mãe, pro pai e pros filhos: eu vou junto com meu marido. E os pais falaram: você tem certeza? Deixa ele sozinho, é melhor você ficar aqui, ficar com as crianças. Ela falou: não, onde meu marido for eu vou, porque eu não quero ficar separada dele. Os pais vendo aquilo falaram: então tá bom, então vai todo mundo. E em uma hora ela arrumou as malas dela, dos 2 filhos, dos pais, e foram pra estação de trem pra encontrar com o marido. Sobre Auschwitz. Chegando na estação de trem da cidade delas, ela percebeu que tinha muita gente lá, muitas mulheres que resolveram acompanhar os maridos. Chegou o trem e aí foi quando ela começou a perceber, falou: nossa, como é que vai entrar tanta gente nesse trem? Esses trens que vocês viram, que a gente acabou de mostrar, esses vagões para 100 pessoas, e ali entrou todo mundo. E ali já estava cercado, né? Os policiais armados não tinha mais como sair. Exatamente. A viagem dela, ela disse que durou vários dias, morreram várias pessoas dentro do trem, e só que na viagem dela não tiraram as pessoas, então eles continuaram viajando com as pessoas lá dentro. Ela disse que o cheiro era muito forte, mas que chega uma hora que eles até esqueceram que tinha esse cheiro, que eles improvisaram um cantinho para fazer necessidades e que não tinha água e que não tinha comida. E que além disso, em várias paradas durante o caminho, apareciam soldados e falavam: eu quero agora 6 relógios. E aí quem tinha relógio tinha que tirar e entregar para eles. Aí o trem caminhava um pouquinho mais, parava outro cara: eu quero agora X tanto de coisa. Se vocês conseguirem isso, eu dou um gole de água. E aí paravam e davam um gole de água. Água que não era suficiente para todo mundo, que eles acabavam dando para quem estava mais doente. Mas que o caminho inteiro eles foram saqueados durante a viagem toda até chegar aqui. Aí a chegada dela aqui foi a seguinte: primeiro separaram o marido dela, que era médico, já estava escalado para vir trabalhar aqui, então foi para um canto. Ainda acontece Depois muita separaram coisa. O pai dela, que era homem, ela ficou com a mãe. É que eu acho que, tipo assim, essa época aí foi um momento de mortes em massa, né? Muita gente morreu e tal. Mas acontece umas coisas bizarras que você pensa: gente, como que o ser humano é capaz? Tipo o Trump, a primeira coisa que o Trump fez quando assumiu a presidência foi botar as mulheres trans na cadeia pra homem. Tipo, não entra na minha cabeça, sabe? Como que um ser humano é capaz disso? Tipo, Palestina, exatamente. Tá aí também. E os 2 filhos. Então, o pai dela, como já era idoso, já foi mandado direto pra câmara de gás. Ela não sabia disso, tá? Ela não tinha ideia. Ela ainda tava com aquela ideia de que os idosos e as crianças iriam pra um outro canto que não precisaria trabalhar. Aí, ela e a mãe foram separadas pra mulheres aptas a trabalhar. O filho dela pequeno já foi mandado também pra câmara de gás. E o filho mais velho dela, o cara olhou assim: esse rapaz é grande, né? Ele pode trabalhar já. Aí ela, achando que ia salvar o filho, falou: não, ele só tem 11 anos. Então ele mandou: então vai pra esse lado aqui, vai pra câmara de gás, né? E aí ela, achando que o pai e os 2 filhos estavam indo, digamos, descansar, né? No lugar tranquilo, convenceu a mãe a ir junto também. Falou: mãe, a minha mãe pode ir também nessa fila? Claro, pode sim. Aí, sem querer, ela acabou mandando também a mãe e o filho mais velho pro corredor da morte. Que tá acontecendo, o pai e o filho pequeno já iam mesmo, né?
mas a mãe e o filho mais velho podiam se salvar. Então, imagina o peso na consciência que essa mulher carrega. Contar essas histórias aqui enquanto a gente visita Auschwitz, eu vi a entrevista do Trump, que é uma maneira de ser mais real, de trazer para vocês o que a gente leu sobre as dores que as pessoas sofreram. A gente imagina que contando essas histórias vocês vão poder entender um pouco mais de como era a vida aqui dentro do campo de concentração e extermínio. É bizarro. Eles estimam aqui que mataram 1.300.000 pessoas nesse lugar aqui, nesse complexo de Auschwitz. E 1.300.000 é um número grande, mas é um número. A gente quer contar essas histórias para dar uma humanizada aqui, para você ver que esse 1.300.000 era o filho daquela pessoa, era o pai dessa pessoa. Então a gente pegou essas histórias aqui para humanizar esses números, para vocês terem uma ideia de que cada 1 milhão dessas pessoas aí tinha uma história por trás, tinha uma família, tinha tudo isso. E agora vamos pausar um pouco aqui a história desses sobreviventes e mostrar qual que era o caminho que as pessoas que eram condenados à morte seguiam. Esse aqui era Birkenau. Então, se você entrasse na fila para morrer, você viria para cá. Essa aqui é a entrada famosa de Birkenau. Tá tudo em obras agora, mas geralmente aqui, quando se vê uma foto famosa dela é daqui. A gente vai ter que escreve no papel, bota na garrafa PET, A gente está entrando agora em Birkenau. E eu quero muito ler para vocês uma frase de um pastor luterano que no início era apoiador do partido de Hitler, mas depois, vendo todas as barbaridades, ele ficou totalmente contra. E a frase é assim, ó. Primeiro levaram os comunistas e eu não falei nada, pois eu não era comunista. Depois levaram os judeus e eu nada falei, pois eu não era judeu. Depois levaram os sindicalistas e eu não falei nada, pois eu não era sindicalista. Depois levaram os católicos e eu não falei, porque eu não era católico. Então vieram me buscar e não havia mais ninguém para falar por mim. Dentre as pessoas trazidas para cá, né, os judeus foram a grande maioria, mas também tinham os comunistas, tinham os presos políticos, tinha homossexuais, testemunhas de Jeová, os ciganos. Então, às vezes o cara olhava, eu não sou nada disso, o problema é deles, tá bom para mim? Aqui, ó, tô ganhando mais, a inflação foi controlada, porque economicamente a Alemanha tava melhorando ali. Então, às vezes o cara fala, tá bom para mim, azar, até que chega a vez dele de vir para cá. E para pensar na frieza desse lugar aqui, pense numa indústria. Uma indústria tem todo o seu controle ali, você tem que ter controle de estoque, controle de almoxarifado, controle de produção, pensar na melhor eficiência para fazer as coisas, pensar em reduzir os custos, pensar em pessoal. Você vai querer contratar os melhores profissionais de cada área para trabalhar na tua indústria, para que ela tenha uma eficácia máxima. E esse local que a gente está aqui era nada mais do que uma indústria da morte. A matéria-prima eram as pessoas que chegavam e o produto final era a morte delas. Esses barracões aqui, alguns são administrativos e alguns seriam como se fosse o almoxarifado mesmo. Não conseguiu matar todo mundo, deixa estocado ali para matar no dia seguinte. Eles pensavam em como fazer a forma mais eficiente para matar a maior quantidade de pessoas possível por dia. Aqui tem uma imagem, ó, do trem chegando, aquele cenário bem que a gente mostrou, aquela porta de entrada aqui, Birkenau, a galera desorganizada. Eu gosto de ver filme já separados, ó, homens e mulheres, cada grupo aguardando para vir para a seleção, se vem para cá ou se vai para o outro Auschwitz, Auschwitz 1. Olha lá, ó, daqui dá para ver a porta de entrada por um outro lado. Não é campo de consideração, aqui levava para umas câmaras de gás. Aqui, ó, são barracões mesmo onde as pessoas estavam estocadas aí para aguardar a morte mesmo. E aqui, ó, diz que essas imagens são nesse corredor que a gente tá, que são pessoas que já foram selecionadas para a morte imediata. Né, então, gente? todas as pessoas que estão vendo a foto aqui, essas crianças e tal, morreram na câmara de gás. Olha só aqui, ó, esse mesmo caminho que a gente tá seguindo, essas pessoas seguiram para a morte. E olha só a vastidão dos barracões aqui, a gente mostrou alguns inteiros lá no começo. Esses aqui provavelmente eram de madeira, então por isso que não sobreviveram. Deve ter queimado, destruído a madeira com o tempo, mas deve ter algum inteiro que dê para visitar. A gente pretende entrar em um para mostrar como era por dentro. Tem algumas questões sobre o menino do por que havia esses barracões aqui, né? Justamente porque eles não conseguiam matar todas as pessoas que eles queriam de uma vez só. Como eu falei ali, pensando numa indústria, eles procuravam meios mais eficientes de matar mais gente possível. Chegaram num limite ali, então tinha que estocar as pessoas aqui. Aí algumas do trem eram mandadas direto de acordo com a seleção ali, feita na hora. Não sabemos os parâmetros, mas talvez eles olhassem, já tem muita criança aqui nesse lugar, então nesse trem já dá prioridade para as crianças. O barracão das mulheres já não tem mais vaga, então dá... Pleno do céu. O que comunista tem a ver com nazista? Prioridade para as mulheres. Vocês podem ver, tudo é cercado com arame farpado e esses arame farpados são eletrificados. Então dava choque que se encostasse. Diz que era comum, todo dia você saía e encontrava gente morta. Não era gente que tentava fugir, era gente que realmente preferia morrer de choque do que continuar vivendo nas condições. Existe uma discussão até sobre, no fim das contas, o que era pior.
pior, se era você ser selecionado para morrer logo ou se era você ser selecionado para trabalhar um monte, apanhar e passar fome e depois acabar morrendo igual todo mundo. Que foi? Tem gente que pensa, puta, era melhor já morrer logo. Mas independente disso, tem na seleção ali um outro caminho que acho que era o pior de todos, de longe. Quem fazia a seleção era o médico. O médico dizia, tá bom pra trabalhar, vai pra esse lado, tá bom pra morrer, vai pra esse. E algumas vezes ele pegava uns caras e falava, não, você vai ser levado pra fazer um experimento. Tinha um médico famoso aqui, ficou conhecido como Anjo da Morte. O nome dele é Mengele. Eu já li o livro dele. Eu li o livro desse cara bizarro. Ele era famoso por ser um dos poucos que tinha frieza pra selecionar as pessoas sóbrio mesmo. Ele parecia sentir um prazer ali em ter esse poder de decidir quem vive e quem morre. E algumas pessoas chegadas dizem que ele era um cara bastante bonzinho, bastante gentil, bastante carinhoso, até falava. De vez em quando ele tinha umas explosões ali de nervo, aí espancava alguém até a morte, atirava nas pessoas, mas quem não viu falava, nossa, como ele era bonzinho. Eles tinham uma preferência por crianças, principalmente gêmeos. Se tivesse gêmeo, ele queria, porque ele era alucinado por estudar gêmeos, e também pessoas que tinham alguma condição, como por exemplo, um anão, uma pessoa muito alta, que ele queria estudar. Aí se essa pessoa fosse selecionada, ela iria receber boa comida, iria para um quarto ali do hospital, ia ser bem tratada. E as crianças até costumavam chamar o Mengele de Titio Gele, porque ele era bonzinho, trazia doce, fazia brincadeira. Fazia os experimentos meio bizarros, né? Paraíso, dadas as devidas condições. Só que essa vida tranquila da pessoa virava um inferno logo que ele pegava essa pessoa para fazer experimento. Podia ser criança, podia ser adulto, às vezes ele pegava adulto também. Um experimento muito comum que eles faziam era pôr a pessoa submeter a radiação, essas coisas para tentar esterilizar ela. Outro procedimento comum era fazer um corte na pessoa, enfiar ali madeira contaminada para ver como desenvolvia a infecção. Depois ia lá, punha o medicamento para ver se curava. Independente se curasse ou não, depois a pessoa já não servia mais, era mandada para a câmara de gás. Ele chegou a fazer experimento de trocar o sangue de pessoas para ver o que acontecia. Chegou a injetar algumas coisas no olho para ver se mudava a cor. Teve um caso que ele pegou 2 irmãos, costurou um no outro para ver o que acontecia. Muitos desses experimentos eram feitos sem anestesia. E eu não vou entrar em detalhes dos mais pesados, tá? Quem tiver curiosidade, pesquisa, não é nem por algoritmo, por YouTube, é muito porque bom. O negócio é muito tenso mesmo. Injetava um negócio no olho. Psicopata tendo carta branca para fazer o que ele quiser nos pacientes dele. Esse Mengele, inclusive, já inspirou alguns personagens de filme de terror, inclusive o American Horror Story, acho que a 2ª temporada tem um médico inspirado nele. Aqui tem uma imagem de como eram esses barracões por onde a gente passou. Diz que esse setor aqui era dos homens, as barracas eram de madeira mesmo, então por isso que não sobrou nenhuma em pé. Esse campo que a gente mostrou já é uma extensão do original, mas logo aqui ficou muito cheio também, então eles começaram a construir mais uma extensão aqui, ó. Ali já tem dá pra ver um chão de alguns barracos e nunca ficou pronto, chamaram isso aqui de México, nunca ficou pronto. E aí diz ali na placa que alguns prisioneiros eram mandados aqui e dormiam ao relento mesmo, ficavam dormindo sem o teto, num frio, ó. A gente tá com esse casaco, a gente tá com esse casaco embaixo e mais a segunda pele. Eu ainda tô com mais um. E esse inverno não foi muito rigoroso, o pessoal fala aqui que não, esse inverno tá tranquilo. Então a galera às vezes ficava aqui nas condições num frio aí de menos 20, menos 30 graus. Muitos prisioneiros, inclusive, já morriam de frio mesmo. Frio, fome, doenças contagiosas. Muita gente morria aqui diariamente, que não era só por conta das câmaras de gás. A gente vai mostrar alguns lugares que serviam de hospital, mas diz que mesmo no hospital, essas pessoas, quando tinham a possibilidade de chegar até lá, não tinham remédios. Então, os nazistas faziam de tudo para que a vida da pessoa aqui fosse o mais difícil possível, para que ela, se não morresse na câmara de gás, que ela já morresse antes de chegar até lá. Era comum todo tipo de doença, né? Mas teve uma vez um caso aqui que vale mencionar de um grande problema de tifo numa região, um conjunto de barracos ali, e não conseguia limpar de jeito nenhum. E quando acontecia isso, eles mandavam as pessoas saírem sem roupa, né? Aí desinfetavam o barraco. Valeu, Jeff, tamo junto. Muito obrigada por 9, nasceu. É uma menine, vai chamar Cristiana Ronaldo. Facão, passava um pó nas pessoas, umas químicas ali, e voltava. Mas não dava certo. E o Mengele, ele teve uma ideia que foi bastante elogiada depois pela nossa, olha como ele é inteligente. O que ele falou? São 5 barracões com tifo, pega as pessoas do primeiro, mata todo mundo, desinfeta o barracão, aí pega as do segundo, desinfeta cada uma delas, põe no primeiro e assim por diante.
morte. Então, pra você ver como uma vida que não valia nada. Quem tava aqui era só um número, literalmente um número, né? Alguns tinham um número tatuado, inclusive. Era isso. A pessoa não fala, aquele grupo ali mata todo mundo, põe outro lugar. Eu vi ela, o amor da minha vida beijando outra boca. Outras que tinham prioridade pra morte eram mulheres grávidas. Dói. Pra evitar o trabalho de nascer um bebê e ter que matar os dois. Então, quando chegava a grávida, eles tentavam esconder. Eles falavam, esconde a barriga aí. Aí, quando nascia o nenê, se o nenê nascesse morto, a mãe podia continuar viva. Ou se o nenê nascesse muito fraco, fosse morrer, a mãe continuava viva. Se não, mandava os dois pra câmara de gás. Aí, essa Olga, ela trabalhou na enfermaria aqui, ela conta que, com o tempo, pra salvar a mãe, ela passou a matar o bebê. O bebê nascia, ela dava um veneninho pro nenê morrer e ai, que falava, o nenê morreu, não vai precisar matar a mãe. Era uma forma de poupar a mãe. Nesses relatos aqui, você vê muitos dilemas morais, tá? Ela fala, olha, nesse ponto Hitler me transformou numa assassina. E ela fala que dava isso na boca das crianças porque não podia aplicar injeção, porque se aplicasse injeção podia ficar marca. E aí os nazistas iam perceber que eles estavam matando essas crianças para as mães sobreviverem. E nessa tentativa de esconder a gravidez, os nazistas perceberam que, o número de grávidas está caindo muito, né? O que está acontecendo? Então, o que eles fizeram? Eles chegaram e falaram para as mulheres, olha, a gente quer saber quem está grávida aqui, porque a gente entendeu que grávida não tem que ficar trabalhando, que grávida não tem que ficar exposto a essa temperatura, a essa situação. Então, o lugar de grávida é no hospital para ser cuidado. Então, por favor, todas as mulheres que estiverem grávidas, venham, avisem a gente que a gente vai levar vocês para um lugar melhor. E aí a gente já sabe o que eles fizeram com essas grávidas. Igual a gente vem falando, né, que dentro também os nazistas sempre vinham tentando evitar as pessoas saberem que iam morrer, para tentar manter a ordem. Se a pessoa sabe que vai morrer mesmo, não tem nada a perder, vai se revoltar. Outra coisa que, por alguma razão, eles precisaram matar alguns prisioneiros em outro lugar. Não sei se estava cheio, mas o relato conta que eles falaram assim, fizemos um acordo com os Estados Unidos. Quem tiver cidadania americana, parente americano, qualquer relação com os Estados Unidos vai ser libertada por uma troca de prisioneiros que a gente vai fazer com os Estados Unidos. Aí todo mundo correu atrás de parente e tal, juntaram um número de pessoas. Foram pro trem, nessas mesmas condições, e as pessoas foram mandadas pra morte, achando que iam ser libertadas, foram mandadas pra morte. Por quê? Porque se eles tivessem falado que iam deslocar algumas pessoas no trem, as pessoas já sabiam a situação, ia ser uma desordem. Aí as pessoas foram felizes pro trem, foram, vamos apertado, não, tudo bem, a gente aguenta, não dá nada, tchau pessoal, boa sorte na vida nova. Então era assim que os caras conseguiam ir manipulando, deixar as pessoas terem esperança pra ficarem aí, digamos, tranquilas. E uma outra coisa que eles faziam aqui é que algumas vezes eles pegavam cartões postais, entregavam pras pessoas e falavam, escreva pra tua família, mas conte que você tá bem, conte que tá tudo certo. E aí essas pessoas o que faziam? Realmente escreviam pra família dizendo que tava bem, porque era uma maneira, né, de tranquilizar quem tava do outro lado. Só que eles não podiam assinar aqui escrevendo que eles estavam nessa região. Então eles tinham que assinar como se estivesse no outro lugar. E o que acontecia? Essas cartas realmente eram enviadas. Algumas pessoas até mandavam algumas coisas pros parentes aqui, né, que estavam aqui, coisas que nunca chegavam, porque os alemães pegavam pra eles. Só que eles aproveitavam o endereço dessas pessoas pra ir lá bater na casa dele. Então, se por exemplo, era o filho de judeu e mandou mensagem pro pai, não importa onde o pai vivia, eles sabiam que lá tinha um judeu. Então, o que eles faziam? Iam lá e pegavam esse cara e trazia pra cá também. Você queria tranquilizar a tua família, ela emagreceu muito, tudo passa. A gente tava falando disso agora mesmo. Nós estamos nos aproximando das câmaras de gás agora, câmara de gás e crematório ali. Diz que o cheiro aqui era de carne queimada. O cheiro nesse lugar era carne queimada e cabelo queimado. Aquele cheiro de cabelo queimado era o cheiro desse lugar aqui. Com o tempo você se acostumava. Aí as cinzas, algumas eram jogadas nesse lago aqui, Tá ali até o memorial, só deixaram flores para as pessoas que morreram e foram jogadas aqui. E aí a Olga conta que quando ela chegou, ela achava que essa chaminés, esse cheiro, era por conta de uma padaria. Ela achava que aqui, onde eram os crematórios, era uma padaria. E aí, uns dias depois, conversando com a responsável do bloco dela, ela chegou e falou assim, eu preciso ir atrás dos meus filhos, eu preciso ir atrás dos meus pais. Aí a mulher falou assim, esquece, eles estão mortos, né? Mas como eles estão mortos? Eles eram idosos, era uma criança. Aí a mulher diz assim, sabe aquele negócio que você acha que é a padaria? Que a gente deixa vocês acreditarem que é uma padaria para vocês não se desesperarem? Ali não é a padaria, ali é o crematório. E inclusive, esse cheiro que você tá sentindo agora, isso é forte. Pode ser que seja da sua família. Porque como chegaram muitas pessoas nesse trem, não deu tempo de queimar todo mundo. Isso foi uns 2 ou 3 dias depois dela chegar. Ela falou, então pode ser que nesse momento a tua família seja essa fumaça aí que você tá vendo. E aí a mulher fala assim, não passe essa informação adiante. A gente não quer que as outras fiquem sabendo do que realmente acontece ali na chaminé. Eles chamam... Aqui tá uma câmara de gás e
caminho sem fim. Tá destruído porque os nazistas, quando viram que os soviéticos estavam avançando e iam libertar aqui, correram para destruir tudo que pudesse incriminar eles. Então destruíram documentos, queriam destruir essas estruturas para as pessoas não saberem o que era. E uma história tensa até que a Olga relata é que ela disse que ela um tempo trabalhou trazendo corpo pro crematório. Aí trabalhava com uma colega dela e a colega dela sempre dizia, né? Eu não acredito em céu e inferno, mas eles estão num lugar ruim, tenho certeza. Minha família conseguiu fugir, minha família conseguiu mundo sem fim isso, né? E aí um dia elas foram lá pegar os corpos para trazer para cá e essa amiga viu os corpos da família dela ali, descobriu que a família tinha morrido. E como os crematórios nem sempre davam conta para mim é o casal sem vergonha. Tanta gente que chegava aqui, às vezes o povo era queimado a céu aberto mesmo. Aqui diz que é uma das únicas imagens que tem dessa época dos corpos sendo queimados, das pessoas ao ar livre. Na moral, as pessoas encarregadas de tirar aqueles corpos da câmara de gás e levar pro crematório, e as pessoas que trabalhavam no crematório eram todos prisioneiros. E eles só trabalhavam no crematório por 3 ou 4 meses, por algum motivo que ninguém sabe o que era. E após esse período, eles também eram enviados para a câmara de gás. À exceção dos outros, esse crematório aqui não foi destruído pelos nazistas, foi destruído por uma resistência aqui de prisioneiros mesmo, existia uma resistência aqui. Eles tinham o plano de explodir várias câmaras de gás, só que aí o pessoal que trabalhava aqui ia ser mandado para a morte, ia ter o rodízio ali de pessoal, então eles tiveram que acelerar o plano, conseguiram explodir só um. A munição que eles usaram aqui, os explosivos, era trazido de rebeldes, geralmente russos, que ficavam nos arredores aqui e conseguiam infiltrar armamento aqui dentro. Era longe, se não me engano, mas dizem que não tinha cheiro de pessoas, era mais de veneno. Por exemplo, alguém chegava e entregava uma caixa pra ela. Imagina a quantidade de veneno que tinha pra matar, né? Tipo, que uma pessoa vai te encontrar lá. Então ela pegava essa caixa e aí ela andava e... que um dos piores cheiros do mundo é do corpo humano sendo queimado ou o corpo humano apodrecendo por causa do nosso tipo de dieta, né? Porque somos carnívoros. Dizem que é uma das piores cheiros. Até o bloco H e alguém chegava e falava, eu quero a caixa que você tá na mão. Ela não sabia quem eram as pessoas que faziam parte da resistência. Eles nunca souberam quantas pessoas faziam parte dessa resistência. E um dos motivos era porque se a galera descobrisse, se os nazistas descobrissem que você era parte da resistência, eles iam provavelmente te torturar. Ainda bem pra descobrir quem eram os outros membros. Tem aquela questão que o nariz acostuma, né, com cheiros. Quem trabalha nesses lugares acostuma. É igual, tipo, cabeleireiro. Nem incomoda mais o nariz a química. Então, sem saber o nome dos outros membros, mesmo que você fosse torturado, você não ia entregar as outras pessoas da resistência. É mesmo? A importância dessa resistência era principalmente para conseguir levar informação daqui de dentro lá para fora. Então, volta e meia, eles conseguiam organizar uma fuga também de algum prisioneiro que ia levar informações relevantes aqui para o pessoal do mundo exterior saber o que estava acontecendo aqui dentro. E uma outra forma de trazer coisas de fora para cá e levar informações é que muitos prisioneiros trabalhavam fora dos campos. Então, de alguma maneira, eles conseguiam contato com outras pessoas para contar também o que estava acontecendo aqui nesses campos. Mais uma imagem aqui, ó, de como era na época e agora como é que tá. No início era fuzilamento, mas mexeu demais com psicológico. Essas câmaras de gás podiam ter sido destruídas por algum bombardeio dos aliados também. O porquê que isso não aconteceu é tema de debate até hoje, tá? A Comissão Mundial Judaica havia pedido para os Estados Unidos... que muita gente não escolheu isso também. Óbvio que tinha os malucos lá, os psicopatas das ideias, né? Que, bom, vocês sabem. Mas eu acredito que muita gente não tenha escolhido, que tenha entrado nessa como, tipo assim, trabalho. Vocês não acham? Para que eles bombardeassem aqui, bombardeassem os locais de extermínio, né? Aí os Estados Unidos negou, disse que não valia a pena pela logística que estavam atuando em outra área. Mas, tipo assim, depois que você tá lá no meio, ô Rick, tipo assim, se você for contra, quem morre é você, mano. Quem morre é você. Porém, eles chegaram a bombardear uma fábrica que tinha aqui, a Auschwitz 3. Muitos apenas estavam cumprindo ordens. Por que vocês não bombardearam o local onde matavam as muita gente tentando salvar, por que não bombardearam o trilho do trem? Tem o Schindler. Eles não conseguiam trazer mais pessoas pra cá, pra morrer. Tentou salvar uma galera, ele tinha uma fábrica, não é? Aí ele botava na lista uns nomes por trás dos panos. E fazia a galera trabalhar Uma das justificativas que os americanos deram é que eles ficaram com medo de explodir o crematório, a câmara de gás e que houvesse represárias contra os presos aqui nos campos de concentração e extermínio. Tem o filme A Lista de Schindler, é um filme bem bonito, também, bem né? triste. Vamos dizer que nesse bombardeio mata alguns prisioneiros, a propaganda nazista ia falar, lá, os aliados estão matando os prisioneiros, a gente deixa eles lá só trabalhando, os caras bombardearam o local que eles estavam trabalhando. Porém, quando eles bombardearam lá embaixo as estruturas da indústria, um monte de prisioneiro também morreu. Na verdade, não havia punição para quem não cumprisse a ordem no início. Aí quando o pessoal chegava aqui no campo, eles passavam por aqui, tinham que tirar as roupas, tinham a cabeça raspada, era um polvilhado ali, veneno para tirar qualquer tipo de infecção, e deixavam ali todo o pertences dele com os nazistas. Credo. E vestiam a roupa de
prisioneiro. Aqui tem uma imagem, ó, todos os bens das pessoas trazidas sendo acumulados. Que a pessoa tinha que deixar tudo aqui, isso que parecer tudo sapato. Ó. Tinham que tirar o sapato também e deixar. Se tivessem sapato velho, às vezes podiam permanecer com o sapato. O problema é justamente essa propaganda, igualzinho aos patriotas por aqui. E arranjar um outro velho aqui dentro. Ou ficar descalço mesmo, ficavam descalço. Inclusive a Olga conta que quando ela chegou, ela pôde ficar com a bota dela. E dentro da bota dela, ela escondeu um pouco de veneno, porque ela disse que muitas das esposas de médicos que vieram pra cá trouxeram um veneninho escondido, porque a ideia era que se alguma coisa tão ruim acontecesse com elas, elas preferiam se matar do que eles não tinham noção do que poderia acontecer, né? Então eles nada a ver, posso estar falando que propaganda de guerra não existe. Porém, no trem que ela veio pra cá, uma das mulheres tentou se envenenar e aí ela disse que eles conseguiram salvar essa mulher no trem, porém não adiantou nada, porque quando ela chegou aqui, essa mulher foi direto pra câmara de gás. E no processo da Olga, né, de entrar, de se despir, de passar por esse processo de desinfecção, ela fala que teve um soldado que olhou pra ela, tava todas as mulheres tendo o cabelo raspado, e aí ele apontou pra ela e falou: você não vai raspar o cabelo, tira ela da fila. E aí ela saiu e ela começou a se questionar: por que esse cara não quer que eu raspe meu cabelo, né? O que tá acontecendo? Por que eu fui a preferida? E aí na mesma hora ela voltou pra fila pra raspar o cabelo, rasparam o cabelo dela, e aí ele viu que ela raspou o cabelo e disse que ele ficou revoltado, e ali foi a primeira vez que ela apanhou dentro do campo de concentração, porque ele deu uma bofetada na cabeça dela. E a chegada das mulheres ainda consistia em deitar numa maca, e ali era feito exame retal, vaginal, exame oral, e tudo isso era acompanhado por 20 soldados alemães, todos bêbados e falando várias gracinhas para essas mulheres. E como a gente falou que era uma grande indústria, né? Então uma indústria consiste em você ter um aproveitamento máximo de tudo. Política extremista então, não foi só nessa época, não. Você vê a galera invadindo Brasília, quebrando tudo, mano, se explodindo lá na praça lá. Tá na nossa cara. Eram passados para remover tudo que a pessoa tivesse ainda. A pessoa tava sem roupa ali, sem pelo, sem nada, mas se tivesse uma obturação no dente, era removido para mandar para a Alemanha. Se tivesse ali algum metal dentro passeata do osso, de nazista, tudo era removido armada. Mandar essas peças para a Alemanha. Armada, e as cinzas ainda eram usadas como fertilizante. Passeata armada. E aqui, só para vocês terem uma noção, isso pra mim, tipo, aqui era o portão por onde as pessoas entravam depois que passavam pela rampa. Aqui tudo era barracão, aqui tudo era barracão. Aqui a gente tem um crematório e aqui a gente já tem um outro crematório que foi destruído. Os outros crematórios que a gente acabou de mostrar, o tanto foi destruído pela resistência quanto um outro, era ali atrás. Então, quer dizer, as pessoas que vinham direto pras câmaras de gás... Nenhuma vez, pode parecer bobeira, mas nada que eu tenha visto sobre Auschwitz, tipo assim, tinha um cenário diferente desse. Tipo, que não fosse nevoeiro, esse climão bosta, assim, sabe? Nada que eu tenha visto foi diferente, nada. O crematório era câmara de gás também, porque eles ficavam um do lado do outro. Então elas já entravam ali e já vinham direto pra cá. Não precisavam andar tanto quanto a gente tá andando aqui. A coisa era simples, era rápido, era eficiente. Aqui tem um crematório, dá pra ver mais as ruínas dele aqui. E aqui tem uma foto como era. Então, o prédio era desse jeito aqui, ó. E por dentro, olha só os fornos. Ai, aqui, ó. assistam. Acho que é Incêndios. 3 pessoas por vez. Incêndios. Vamos trazer agora umas informações que a gente pegou do livro da Olga. Ela disse que eram 30 fogueiras para manter os fornos dos crematórios funcionando. Olha, são assistir. Tinha um total 120 bocas de forno e que eles podiam colocar até 3 cadáveres por vez. Procura esse filme, então, procura isso no Google. Assistam esse filme, não é sobre nazismo, tá? E que aí a conta é que em 24 horas eles conseguiam cremar 17.280 pessoas. E que existiam valas onde eles conseguiam queimar até 8.000 pessoas por dia. Além daqueles lugares que a gente mostrou ali, queimavam sem ser vala, né? No meio do campo. Vamos entrar num dos barracões agora de alvenaria aqui do começo para conhecer como era por dentro. Então, você pode imaginar, a condição certamente vai ser ruim, mas o de madeira era pior. Aqui tem exemplo de algumas beliches, ó. Aí dependendo do barracão, do lugar, podia ser diferente. É no seco, imagina assim, o frio que madeira tava. mesmo, não tinha colchão. Imagina nada. O frio. Alguns falam que chegava a dormir 3 pessoas em cada andar. Então, 3 aqui no chão, 3 aqui e 3 nesse andar aqui. No
livro da Olga, imagina quanto de bicho tempo a dividir o andar com 15 outras pessoas. E que é assim, quem dormia no chão sofria muito porque era muito quente. E quem dormia em cima podia sofrer com as goteiras. E aí ela fala que muito comum de acontecer era da madeira do andar de cima quebrar. Então que quando a madeira do andar de cima quebrava, caía em todo mundo. Aí provavelmente caía a madeira do segundo andar e machucava todo mundo. Desde a pessoa que estava em cima até a pessoa que estava dormindo no chão. E aqui dentro é frio, né? Só apagar. Corta o vento e tal, mas aqui dentro só é frio, desver. Não dá pra tirar o casaco aqui. E outra coisa que acontecia aqui é que era proibido ir no banheiro de noite. De noite você não podia sair do barracão. Então as pessoas usavam pinicos que tinham, alguns não tinham pinico, então tinham que usar a mesma tigela que eles usavam pra comer, faziam as necessidades, se tivesse vontade de noite. Era permitido no banheiro 2 vezes por dia e nos demais horários tinha que usar esse esquema do pinico. Se você saísse à noite pra tentar ir no banheiro, aí se um guarda alemão visse, certeza imagina que nas aulas de interpretação de texto. Aqui os exemplos da madeira quebrada, né? Madeira não aguentava, rompia, quem tava embaixo pegava aí uns pedaços. Aqui em cima também, como tá? Vou virar aqui pra vocês terem uma noção. Um corredor. Pensando no povo que sofreu, os poloneses foi invadido pela Alemanha e pela União Soviética, né? Agora já vem, deixa eu só vir nesse aqui, ó. Do lado da influência de Moscou, por isso que os poloneses estão ajudando os ucranianos. Então, eles não querem os russos bem longe do seu território. E vou filmar pra cá também, pra vocês verem a extensão. E essas canecas que a gente comentou que elas tinham que usar pra comer e que muitas vezes usavam como pinico, não era uma caneca individual. Era uma caneca que chegavam a dividir pra 10 pessoas. Era uma polêmica, imagina a situação, né? 10 pessoas usando a mesma caneca pra fazer necessidade e pra comer. A comida aqui era mais ou menos 1 litro de sopa por dia por pessoa e 200 gramas de pão. Só que essa sopa as pessoas contam que era uma água rala e que dificilmente, por exemplo, vinha um pedaço de vegetal. Eles falam que geralmente na sopa podia vir cabelo, podia vir serragem, no pão também diz que às vezes vinha serragem. Então era uma comida que não era suficiente para alimentar as pessoas. Tinha tanta questão de que era pouca comida fornecida mesmo, quanto a questão que o pessoal que trabalhava na cozinha às vezes já desviava ali pro prato dele, né? Vinha a sopa com um pedaço de carne, o cara já pegava pra ele ali primeiro e comia. Então quem tava mais embaixo, eu nem li o que o cara escreveu, mas não deve ter sido nada de bom. Comparou nazi com Free Palestine. São todos iguais ali, o mesmo padrão. E aqui, ó, o banheiro. Então a gente entra aqui, ó. Se eles quisessem vir, de noite não podiam sair, vir aqui, né? Aqui, não sei, devia ser uma pia. É bem grande porque provavelmente eles tinham que usar o banheiro todos ao mesmo tempo, né? Então saia do barracão de horário, vão no banheiro, se lavem e tal, e depois vão pro trabalho. Aí agora de novo volto lá, podem ir no banheiro e ir pro barracão. A Olga conta que se limpar realmente era uma tarefa praticamente impossível. Então o que elas faziam era aproveitar esse momento que eles tinham acesso, que é essa parte, porque tinha água e era aqui que eles conseguiam beber a água do dia. Agora vamos sair daqui e visitar o Auschwitz I para conhecer. Lá tem um museu explicando melhor. A entrada de todos esses lugares é gratuita, só que Hamas é uma coisa, Palestina então é bom reservar com antecedência pelo site ali, ou chegar cedo e tentar os ingressos na hora. Aqui você pode entrar a hora que quiser no Auschwitz I. É igual você falar que todo muçulmano é homem bomba. Marcado. E tem um ônibus, o ônibus acabou de descer aqui, ele faz esse transporte entre os dois campos de concentração de graça. Chegamos agora em Auschwitz, vamos visitar a outra parte do Israel complexo. Com bonzinho fazendo uma limpeza ética, pois é. Mas que Israel nem existe, né? Convenhamos. Essa parte da entrada aqui, ela é nova, né? Já é parte do museu. Mas o interessante aqui, ó, que você vai andando, essas vozes que vão falando, esses nomes, são nomes de pessoas que morreram aqui. Então, se eles falarem o nome de todo mundo, você pode acho que te acharam errado. Acho que não vai ouvir de todo mundo. Mas é legal que dá uma humanizada nessas mortes também. Ver que cada um que morreu é uma pessoa mesmo, e não só um número. Aqui logo na entrada, né? O complexo fica logo ali. Falaram mas tem que ele algumas morreu imagens aqui da libertação, Bertioga, quando né? foi libertado pelos russos. Então, essas pessoas aqui, ó, que conseguiram sobreviver. Então, quando os soviéticos chegaram, encontraram essas pessoas aqui. Olha só, as crianças sendo resgatadas. Isso aqui aconteceu em janeiro, tá? De 45. Então, esse branco aqui provavelmente é neve, tava muito frio. E olha a roupa que elas tinham, ó. Tinham quase nada de roupa. Aqui é aquela fachada que a gente mostrou, provavelmente, ó, a entrada de Birkenau. Aqui tem os corpos de algumas pessoas que sobreviveram, quase chegaram
chegaram no final. Chegaram bem perto da libertação e morreram. Quando os soviéticos estavam chegando aqui, os nazistas queriam acabar com todo mundo para não ter testemunha dos crimes. Então, os prisioneiros que estavam provavelmente não foi comunista, eles mandaram né, a galera numa Geplano? marcha, foi conhecida como Marcha da Morte. Eles falaram, quem consegue andar, vai andando. Eles andaram ali descalço, fosse por algumas fontes falam em dezenas, outras falam em centenas de quilômetros, mas eles andaram vários dias. No livro lá, a galera comenta que andou 70 quilômetros um dia, dormiram, tiveram que andar mais um monte no outro, e iam meio correndo assim. O destino deles era conseguir chegar na Alemanha. Eles estavam perdendo a guerra, então queriam levar todas as testemunhas daqui para os campos de concentração da Alemanha. Só para mostrar outra imagem chocante, a gente mostrou o quarto aqui, falou que era frio. Aqui, ó, tem neve dentro do quarto, ó. E as pessoas dormindo naquelas camas mesmo, ó, de madeira. Aqui outra imagem, ó, um barracão bem parecido com aquele que a gente mostrou, só que esse aqui aparentemente é de madeira. E aí, aqui tá uma frase em alemão e a tradução aqui, ó. Diz que o discurso é de prata, o silêncio é de ouro. O pessoal sabia o que acontecia aí ou não? Não. Nessa grande marcha, muita gente morreu no caminho mesmo, até os que estavam fracos, não, que tropeçavam, às vezes ficavam cansados para trás, os caras já matavam ali mesmo. E também a ideia era matar todo mundo que ficou aqui. Pessoas que não foram pra marcha, que estavam doentes, que tentavam eram encobrir, idosos, né? E tal, que não tinham condições, ficaram pra trás. A intenção era matar todo mundo também. Eles tentaram matar todo mundo, só que não deu tempo. Tinha um grupo de nazistas que voltou pra exterminar quem ficou, só que eles tinham um trem que iam levar eles, os soldados, é igual agora, que tipo assim, muita gente não sabia sobre a ditadura no Brasil, né, o que rolou. Aí... Quando rolou o filme lá do Ainda Estou Aqui, que muita gente ficou tipo, caraca, isso aconteceu no Brasil? O trem chegou mais cedo, já ia sair, eles falaram, pô, vou perder o trem, vou acabar sendo preso pelos soviéticos, então deixa quem ficou aí e azar. Mas só pra complementar, eles chegaram a tirar todo mundo dos barracões, falou todo mundo pra fora, porque a ideia era fuzilar todo mundo. E aí, quando esse trem chegou, eles largaram a galera e foram embora, fugidos. Então, só voltando no mapa aqui, ó, então esse é o trem onde as pessoas desciam, aqui era o campo de extermínio Birkenau, e agora a gente tá aqui. Eu tive uma conversa com a minha mãe sobre a época da ditadura. Minha mãe era criança na época, né? E ela me conta que, tipo assim, que os parentes dela, por parte do meu avô, que já é falecido, eles elogiavam muito essa época na questão de poder de compra, sabe? Acontecia essas bizarrices, mas elogiavam muito essa época pelo poder de compra. Nós é todos uns burguês safados, né? A Olga viveu lá em Birkenau, por isso que os depoimentos dela são muito importantes, que é uma das poucas que estava lá e sobreviveu. Ela tava pra morrer também, só que depois descobriram que ela era enfermeira e puseram ela pra trabalhar também. Meu consumo como qualidade de vida, pois ele, como mentiu a idade ali, ele e o pai dele vieram pra cá pra trabalhar. Posteriormente foram transferidos pra uma fábrica, mas grande parte dos relatos dele são aqui. Então os relatos dele ajudam a descrever bem como era a vida aqui dentro. Aqui na entrada já nos deparamos um pouco com o humor nazista. Ó. Aqui tá escrito, o trabalho liberta. E esse prédio aqui, totalmente fora das cercas elétricas, é que ficava a administração de todo o complexo Auschwitz. Aqui, ó, vocês podem ver cerca elétrica e um corredor no meio para dificultar os guardas olhando. Se alguém tentasse Mas depende fugir, do consumo pra quem. Exatamente, na hora. Exatamente. Aconteceram fugas também, depois que a pessoa conseguia fugir. Mas é igual, não. Tipo assim, o ideal do bolsonarista. Tipo assim, do Trump mesmo. Vai ver grandes empresários e tal, a galera da nota apoia tudo o Trump. Trump. Aqui no Brasil, quando eu vejo um pobre votando no Bolsonaro, eu fico, meu Deus. Não faz nem sentido. Mas, tipo assim, a galera que tem a nota apoia esses psicopatas. Não melhorava muito, os caras iam atrás, muitas vezes pegavam, só que quando não conseguiam pegar, a pessoa também não tinha muito o que fazer. Ela chegava numa vila, ninguém ajudava ela, a pessoa ficava com medo de receber em casa e acabar sendo presa. Tem que votar no Lula? Não, então, não é ter político de estimação. Aí, é que, acabava tipo assim, sendo pega de novo. É que, tipo assim, não faz muito sentido você ser inclinado pra direita, sendo que a direita é... Direita que é o seu extermínio, tá ligado? Não, gente, ninguém tá falando de Lula. Eu tô falando de você ser inclinado pra um lado que quer ser o extermínio, que não tá nem aí pra você, entendeu? É só isso. Não falei de Lula, nem toquei no nome do Lula. Eu não tenho político de estimação, não. Se o Lula fizer merda, eu vou falar. Novo. Mas teve alguns que conseguiram escapar e sobreviver. As pessoas que tentavam fugir eram mortas, o corpo era trazido pra cá pra servir de exemplo a todos os outros. Então ficava exposto aqui, ó lá, tentou fugir e morreu. Tá bom, gente. E aí um motivo também que eles falam que política é um negócio muita tentativa de fuga, jamais muita dá rebelião pra... aqui dentro, é porque diz que quando isso acontecia, os envolvidos eram mortos, eram assassinados
vacinados. Eu nunca vou mudar o que você pensa, você nunca vai mudar o que eu penso. Eles castigavam todo mundo, ou cortava a comida, ou batia, mas ficava um inferno a vida de pessoas. Então a pessoa ficava com medo de fazer alguma coisa, nem por ela, mas pelos companheiros dela que poderiam sofrer as consequências. Não quero brigar não, tô em paz. Aqui nessa parte fica a cozinha, então era daqui que saía toda a comida que ia para todos os blocos aqui de Auschwitz. Então as pessoas vinham aqui pegar essa comida, às vezes eles falam que era uns caldeirões de 80 litros, que saíam 2 homens ou 2 mulheres e eles iam carregando até chegar ao bloco deles. As condições dos prisioneiros aqui eram melhores. No relato do Eliezer, ele fala que o barraco ali não era tão ruim e acho que ele dormia sozinho naquele beliche lá. O beliche era de 3, dormia um em cada andar só, não era Preciso mesmo te responder ou não? Ele falava que ele dormia num andar e o pai dele no outro. Agora, as condições para os nazistas que trabalhavam aqui, esses eram ótimos. Eles recebiam bem, eles tinham teatro, tinham campo de futebol, tinham um monte de atração, tinha um bordel aqui dentro, num desses prédios aqui ficava um bordel, que eram prostitutas que eram trazidas geralmente da Alemanha mesmo. E aí uma outra coisa que acontecia, às vezes chegava a freira, né? Freira prisioneira, eles mandavam a freira tirar roupa, desfilar e tal. Não pegavam compensa. a roupa da freira e davam para as prostitutas usarem no bordel. Ou seja, um fetiche estranho aí, né? Igual tudo que os caras faziam aqui. Outra palhaçada deles é que a homossexualidade era proibida também. Então muitos homossexuais eram na época do Bolsonaro, você devia estar comendo picanha de café da manhã, almoço e janta, né? Se era soviético, se era homossexual, se era testemunha de Jeová, ou se era criminoso, né? Vocês mandavam os criminosos alemães também. Cada um usava uma marcação diferente. Num dos livros que a gente leu, até o cara relata que teve um cara, que conheceu um cara aqui que não era homossexual, mas foi preso como homossexual. Por quê? Porque ele tinha emprestado dinheiro para um nazista e foi cobrar. Aí o cara, para não pagar, denunciou ele como homossexual. Aí ele foi trazido para cá e ficou preso aqui e o cara não teve que pagar dívida. Agora, sobre a hipocrisia deles que a gente estava falando, eles condenavam a homossexualidade, era proibido, nossa, obrigada, que horror, o cara é homossexual. Mas aqui dentro rolava entre os oficiais mesmo. Inclusive, quando chegava menino, principalmente criança, eles separavam. Não precisa botar espera não. O cara pode discordar. Tá tudo bem discordar de mim, gente. Olha, eu acho o seguinte, tem uma outra se todo mundo concordasse comigo, a gente fica burro. Se todo mundo discordar de você, quer dizer, se todo mundo concordar com você, aí você fica burro, porque você não vai ter que pensar no ponto de vista do outro, blá 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 blá. Relaxa, gente, deixa a galera se expressar também. Se tiver com respeito. Se tiver respeito, pode se expressar. Tá tudo bem. Expresse suas opiniões com respeito, senão não fica burro. Política é que, tipo assim, gente, não faz sentido. Por exemplo, uma pessoa trans inclinada para direita, por exemplo. Faz sentido? Não faz sentido. Pra mim é a mesma coisa. Eu sou uma mulher tatuada, trabalha com OnlyFans. Só não faz sentido eu estar inclinada pra direita conservadora. Tipo, só não faz sentido. Não faz sentido. Entendam. Do cotidiano das pessoas que estavam presas aqui que me choca bastante, que é o que eles chamam de chamada. Aqui a gente tem uma ideia de como eram chamadas, ó. Então o que acontecia? Dava mais ou menos 3 horas da manhã. Todo mundo tinha que sair dos prédios, dos barracões e ficar aqui fora. E aí eles contavam quantas pessoas tinha dentro de cada barracão. A quantidade de pessoas de manhã tinha que bater com a quantidade de pessoas da noite. Então, por exemplo, se morreu alguém, eles tinham que trazer inclusive os mortos pra fazer a chamada da tarde. Se morreu alguém durante a madrugada, eles tinham que trazer os mortos pra fora também pra ser contado, porque o número tinha que bater. Ó, aqui, mortos, doentes, não importa a situação. Se você ainda tava alocado no prédio, se eles não tinham dado baixa da pessoa, a pessoa tinha que ser trazida aqui pra fora pra aparecer nessa chamada. Se o número não batia, aí diz que soavam um alarme e eles saíam desesperados de bicicleta que ia até encontrar a pessoa. E assim, eles vinham aqui pra fora pra fazer essa chamada da manhã e muitas vezes demoravam 4, 5 horas, não importava. Quem quer melhorar de vida, até que a pessoa tivesse a ideia de falar, vou começar a chamada agora. E eles tinham que ficar sempre de pé, um do lado do outro. Não podiam encostar. E isso independente de estar fazendo 7 graus, 10 graus, menos 25 ou 45. Eles tinham que se manter em pé família do meu pai pra esquerda, família da minha mãe pra direita. Que começassem a contagem. Comigo ao contrário. Vamos dar uma visão geral pra vocês aqui do campo, ó. Começa lá atrás, né? E vai a família do meu pai é extrema direita. E aí aqui atrás tem mais uma rua e ali tem uma câmara de gás. Não, vocês não têm ideia. Uma câmara de gás aqui. Tipo assim, aqui na minha cidade, né, tem o CTA. E lá teve a galera acampando na frente do CTA acampando na frente do CTA. E eu tenho uma filha de 5 anos. E na época meu pai levou a Helena, falou pra mim que ia pegar ela e levar no shopping. E meu pai levou a Helena lá. Eu quase tive um treco. O que uma criança de 5 anos tem a ver? Ela não deveria nem saber o que é política. Aqui. A gente quer ir lá pra mostrar pra vocês, a gente vai. A gente só não vai nesse momento porque tá muito cheio, mas a gente ainda vai mostrar pra vocês como era. E aqui, ó,
significava uma forca. Às vezes a pessoa era condenada ao enforcamento também, enforcamento público. Geralmente era alguém que se rebelava, alguém que tentava fugir. Eles traziam aqui, faziam um julgamento ali, penduravam a pessoa, todo mundo também tinha que ver, tinha que acompanhar, ver até o final. Eu acho que não falta opções, sendo bem sincero. Quando era adulto, geralmente puxava a cadeira ali, a pessoa já morria. Agora criança, como era leve, era comum você ver a criança ficar se debatendo. Eu acho que o problema não é só o presidente, né, gente? Não apertou o suficiente, tem coisa não que quebrou faz o pescoço. Menos sentido do que existir uma bancada evangélica num país laico. Não faz nem sentido. Então, ela fica ali sufocando até morrer. Aí nem todos os barracões aqui dá pra entrar, mas alguns dá e tem uma exposição. Então diz que aqui, ó, esses aqui são as provas dos crimes cometidos. Aqui na entrada, esse aqui parece só um emaranhado de arame farpado, mas na verdade são óculos. Se você olhar bem, são várias armações de óculos, algumas estão até com vidro, que era dos prisioneiros que eram trazidos pra cá. Aqui, ó, você encontra algumas próteses das pessoas que foram mortas também. Tem aparelho pra coluna, tem bengala. Aqui vários utensílios, a maioria de cozinha. Tem que ter evangélica, tem que ter da LGBT, mas são coisas completamente diferentes. E essa montoeira aqui, ó, são todos sapatos, ó. Dos dois lados, sapatos. É sério? Então a gente falou de... É sério? Como que é o nome? Como que é o nome aqui? É sério? 1 milhão de pessoas mesmo, cada um era um indivíduo. Então imagina aí, ó. Não, cada par de sapato desse pertencia a uma pessoa que provavelmente não sobreviveu. Se faz sentido, tem que ter. Essa se parte não aqui faz é sentido. até mais chocante, ó, que são sapatos de criança. Olha só aqui, ó, você percebe o tamanho do pé. O menininho devia ter 2 anos no máximo. Aí tem bota de inverno, tem sandália de verão. Dependendo da época que a pessoa chegou, vinha com um calçado diferente. Aqui as roupinhas que as crianças estavam usando quando chegaram aqui. Aqui, ó, várias malas aqui, ó, malas que as pessoas trouxeram no trem. E várias dessas malas estão com nome e com endereço. Logo que as pessoas desciam do trem na plataforma, os pertences delas eram retirados delas. Muitas camadas. E aí os alemães incentivavam eles a escreverem o nome e o endereço para dizer, ó, depois que vocês saírem daqui vai ser devolvido, põe o endereço aí que a gente vai mandar para casa de vocês depois. Você acha que o homem que se intitula como mulher tem direito de usar o banheiro feminino? E aqui tem um quadro com a quantidade de pessoas que foram trazidas para cá, ó. Ô, Bravo, te falar que os maiores casos, tipo, grande parte, né, a maior porcentagem de abuso de criança vem de pessoas de dentro da família. Eu, como uma pessoa que sofri abuso aos 11 anos, posso falar que o meu abuso não veio dentro de um banheiro, e sim de dentro de casa, de homem cis. Então, eu sou a favor do banheiro do unissex. Ter as 3 opções, tá ligado? Então, desse total aqui, ó, essa quantidade eram judeus, poloneses, ciganos, soviéticos, prisioneiros de guerra e prisioneiros de outras partes. Deste total, estimam que 1.100.000 morreram. Não sintam, gente, ele já tá morto, inclusive. Ele teve a justiça dele. Aqui dá pra ver bem, ó, o trem, depois que todo mundo já foi encaminhado, as malas das pessoas. Para você julgar um caso ali de uma tem uma criança sala cometendo que um crime, eles jogar pedem pra dessa não filmar forma e e nem não ter tirar mais foto, mas é cheia de cabelo. Uma sala dessa pode cheia de sapato ali, só que é cheia de cabelo, mano, cabelo que eles raspavam quando a pessoa chegava. E nessa aqui, ó, tem as latinhas do gás. Era daqui que liberava o gás que matava as pessoas. Foi a natureza. Ele já tinha... Ele era alcoólatra. Ele teve uma queda da altura, onde ele sofreu vários traumatismos. Não sei quem é craniano. Eu não sei a palavra. Traumatismos cranianos. Foi a natureza. Vários... a queda da própria altura deixou vários traumas. Ai, de novo. Várias coisas na cabeça. Dentro dessas latas ficavam essas pastilhas, é o Ciclone B. Ex-padrasto. Aquelas cápsulazinhas ali, aqueles cristais, foram desenvolvidos por uma empresa chamada IG Farben, que era, na verdade, uma junção de várias empresas. Deve ter entrado numa treta de bêbado. Também. Depois essa empresa foi dissolvida, dela saiu a Bayer e muitos outros. Tipo, grande parte dos testes que os médicos faziam nas pessoas aqui, principalmente o Mengele, era justamente para ver se esses negócios funcionavam. Vamos testar aqui se essa injeção mata. Ah, não matou. Então vamos testar esse gás aqui. Ah, matou. Vamos pôr um pouco menos para ver. E assim ia indo. Aqui tem os uniformes que os prisioneiros usavam. Fizesse menos 10 graus ou 50 graus, era com essa roupa aqui. Esse daqui é o famoso pijama listrado. Para quem já leu o livro O Menino do Pijama Listrado,
eu faço terapia até hoje. E aqui dentro também existia um comércio. Tinha comércio amanhã de roupa, tem, tinha comércio de amanhã não remédio, falta. tinha comércio de uma batata, comércio de pão. Ela diz que as coisas eram pequenas, né? Então, às vezes, assim, eles tinham um pedaço de pão, ela ia lá e trocava por uma pasta de dente. Ou eles tinham uma batata. Não é uma plaquinha que impede, não é uma calça jeans que impede, não é uma burca que impede. Se alguém quiser abusar de alguém, vai ser independente do traje. E a mesma coisa com roupa, e a mesma coisa com sapato. Ligação familiar. Então, de alguma maneira, quando eles conseguiam desviar alguma coisa, eles iam fazendo trocas aqui dentro. E era comum essa troca por favores também, né? O menino disse que ele estava com um tênis, sapato novo, e ele conseguiu entrar com esse sapato. Conseguiu sujar na lama, os alemães não perceberam, ele entrou. Aí aqui toda hora alguém falava, pô, eu quero trocar esse teu sapato por uma sopa, quer trocar esse sapato por eu ponho você para trabalhar num lugar melhor. Aí no fim que acabaram roubando o sapato dele. Essas imagens aqui atrás são bem fortes, são imagens de como estavam os prisioneiros no momento que os soviéticos chegaram, no momento que eles foram resgatados. Aqui, ó, algumas crianças foram vítimas dos experimentos do Mengele. O Mengele nunca pagou pelos crimes que cometeu. Ele conseguiu fugir para a Argentina. Na Argentina tinha uma rede muito grande ali para receber os nazistas, então conseguiu bastante apoio lá, mas com o tempo o cerco foi se fechando, ele fugiu para o Paraguai e terminou a vida no Brasil. Ele morreu em 79, com 67 anos, enquanto tomava banho de mar em Bertioga. Na minha escola sempre teve segurança no banheiro, no feminino era segurança mulher e masculino era segurança homem. É mesmo? Filmes de trans entrar em banheiro feminino de abertura para homens se vestirem de mulher e cometer abuso sexual. Muito trampo, não? Que morreu de férias no Brasil, maneiro. O filho da puta se refugiou no Brasil, sim. Porque me silenciou, modelo. Eu já falei pra eles que tá tudo bem expor opinião se for com respeito. Ele morreu achando que o que ele fez estava certo, morreu acreditando no nazismo, morreu se considerando superior, mas talvez se sirva de algum consolo. Ele teve uma vida bem solitária no Brasil. Quando ele chegou no Brasil, ninguém gostava dele, as pessoas, algumas ajudavam, se aproximavam, mas achavam ele um temperamento terrível. E embora no discurso de se achar superior a todo mundo da América do Sul, ele não escondia o desprezo que ele tinha pelos povos da América do Sul, ele era incapaz, foi incapaz de caminhar pelas próprias pernas, vivia de parasitando uma pessoa, a outra, pedindo dinheiro aqui e ali. E ele teve um filho aqui, que era criancinha ainda, quando ele fugiu pro Brasil, então o filho continuou morando na Alemanha, se tornou um liberal, totalmente contra o pai. Encontrou o pai no fim da vida, diz que encontrou um homem totalmente destruído, totalmente solitário. Então, pelo menos esse cara não pagou. Nossa, eu queria falar sobre não foi julgamento, mas ao que consta teve uma vida bastante infeliz. Eu queria falar sobre o filme Incêndios, cara, mas se eu falar não vai ter graça assistir. De Auschwitz foi preso, foi julgado e foi condenado. Foi enforcado bem aqui, bem na frente da última câmara de gás. Eu já assisti. Assiste você com a lição. Agora a câmara de gás, então, forte. Ver como era. Aí para as pessoas não se desesperarem quando entrassem aqui, eles falavam que elas iam tomar banho. Falavam que era um banheiro, mandavam só tirar a roupa e entrar aí. Aí elas entravam achando que iam tomar um banho. Às vezes eles davam até um sabonete para a pessoa, para ela acreditar. E esse sabonete poderia ser feito de gente morta. Eles usavam a gordura dos mortos para fazer sabão aqui. Caraca, bicho. Multa quem não quer spoiler de Incêndios. Eu vou contar o filme, mas quem quiser assistir, multa, porque senão vai perder completamente a graça, ok? Vou contar. Em 3, 2... Chama Incêndios. Mostra as questões lá na faixa de Gaza e tal. E aí o que acontece é que a mãe, ela doa o seu filho porque ela tem condições de cuidar dele. E o filho acaba se tornando um sniper de guerra, né? Lá na faixa de Gaza. Além de torturador. E aí, quando ela vai procurar tal, pegam ela. Quem que vai torturar ela? O filho dela já crescido, que estupra ela. O desenrolar da história é o filho... Eu tô contando o filme, eu tô contando o filme inteiro. O filho dela é o pai dos filhos gêmeos dela. E aí ela escreve uma carta ao filho e ao abusador dela, ao pai dos filhos, né? E ela escreve, tipo assim, 2 versões da carta. Uma tratando o filho como filho e a outra tratando o pai como abusador. É muito pesado, tá? Nenhum dos dois sabia, né? Nenhum dos dois sabia. Ela reconhece ele numa piscina, assim, pública, né? Porque quando ela deu a criança pra adoção, ela tatuou... Ela não, né? Tatuaram na criança, tipo, uma marca, assim, na canela, pra em algum momento achar a criança, porque era uma situação que não tinha como cuidar da criança. E aí ela reconhece por causa disso. Assista, vale muito a pena. Se passa na faixa de Gaza. Só que é bem pesado, assim. Aqui, esse lugar é assustador. Acho que ele fala por si só. Olha o detalhe na
parede. No verão. Agora Isso você já aqui, ó, sabe de são tudo. arranhões das pessoas que estavam aqui morrendo mesmo. Pode agora. No desespero, arranhavam a parede com a ponta dos Eu acho que tem no dedos. Prime. Por essa portinha aqui, ó, que eles jogavam aquela latinha. O gás caía aqui, na hora que entrava em contato com o ar, começava a soltar tendo o gás Pobreflix. que matava as pessoas. Esse gás era mais eficiente em ambiente úmido e quente. Então, quando era frio, eles deixavam a pessoa presa um tempo aqui, até esquentar o ambiente para então jogar a latinha. Por vários minutos, muitas vezes a pessoa já morria antes mesmo do gás chegar. Depois de mortas e de ter as obturações e tudo saqueado, o que sobrou saqueado, elas eram trazidas para cá, ó. Aqui ficava o crematório. E aqui dá pra ver, ó, são 4 fornos, eles iam colocando 3 pessoas por vezes, algumas vezes uma pessoa só, mas era aqui que terminava a vida da pessoa que estava presa aqui em Auschwitz. Filmagem no geral pra vocês verem como é tudo. É bem pesado, aqui é bem pesado. Nossa. Quando iam matar a criança, eles achavam que a criança era mais fraca, então às vezes usavam menos substância para economizar. Aí era comum a criança ainda continuar viva depois da câmara de gás e ser mandada com vida para o crematório mesmo. A gente falou agora há pouco sobre resistência, né? E a Olga fala no livro que a resistência deles estava no dia a dia deles. O fato de você conseguir sobreviver um dia Que preguiça você tá! E a resistência, ela estava em pequenos atos que aconteciam aqui dentro. Então, por exemplo, os prisioneiros que trabalhavam na câmara de gás e nos crematórios, muitas vezes, quando chegavam crianças, eles não deixavam as crianças entrarem. Então, eles pegavam as crianças e mandavam as crianças embora. Falavam, não, corre, vai para outro lugar. Ela é minha. Eles sabiam que fazendo isso, nenê. eles seriam mortos. Mas eles sabiam que pelo menos naquele instante eles conseguiram salvar a vida de algumas crianças. E ela fala que era incrível como as crianças eram fortes e como as crianças aceitavam o que estavam por vir. Fala que muitas vezes... Você contou mais cedo que é uma menina que faz Only, mas você não julga muito. Seria porque você já tá querendo sair? Não quero sair não. Inclusive, vão lá, assinem, me deem dinheiro. Mas é que, eu ganho fixo. O meu Only, ele é maior lá na gringa, então eu ganho salário fixo. Agora, o daqui do Brasil, eu ganho a assinatura de vocês, tá? Só, sei lá, não é uma parada que eu quero forçar na cara de ninguém. Contrato. Eu não quero forçar, tipo, quem quiser assinar, assina. Quem não quiser assinar, não assina. Mais ou menos isso. Tipo, não quero mudar meu conteúdo da live também, sabe? A live virar só disso, isso. Não, assinem que vocês vão gostar bastante. Se você quer apoiar meu trabalho, se você gosta de mim, se você quer conhecer melhor sobre mim, vai lá assinar que você vai gostar muito, tá? Vai gostar bastante, eu tenho certeza. Eles colocavam as crianças dentro de uns carrinhos pra trazer pra câmara de gás e as crianças só vinham. E aí, às vezes, conversando com uma criança ou outra, elas falavam assim... Privacy tá mais barato, tá, galera? Privacy tá bem mais barato. Eu quero estar vivo. Eu tô esperando chegar a minha hora. Porque elas sabiam, elas entendiam o que aconteciam aqui. Falou que se você ouvisse 2 crianças conversando, elas não iam estar falando sobre como foi a escola, sobre uma conversa de criança. Elas iam estar falando sobre o dia a dia no campo, ver que você é boa. sobre câmara de gás, sobre fumaça. Tem privacy, tem olho. Então, é muito forte quando a gente ouve falar de adulto, mas dói de uma maneira muito pesada quando a gente pensa na vida de um monte de criança. Não tô aqui pelo olho, tô pela mente, volta em 3 dias. E assina que você vai esquecer só isso. Contrariando um pouco do que geralmente a gente imagina, se você andasse aqui na época, é possível que a maioria das pessoas que você encontrasse não fossem judeus. Isso porque os judeus, apesar de serem a maioria, já eram mandados direto para o extermínio. Os que vinham aqui para o trabalho, eles davam preferência aos outros. No auge de Auschwitz, na ocupação máxima, chegou a ter 400 mil pessoas aqui. Aí, sendo mais ou menos metade eram judeus e metade não judeus. Quem sabe um dia. E só pra gente hoje em dia ter noção de como o sufocamento que acontecia nessas câmaras de gás eram tão fortes, né? Era uma coisa tão horrível que depois de um tempo os nazistas não deixavam mais os alemães morrerem na câmara de gás. Pensei que era uma moça de família. Fuzilados, eram enforcados, mas eles não passavam por esse processo. Eu tenho 2 mães, inclusive. Eu sou tão de família que eu tenho 2 mães. Elas não são casadas entre elas, mas a minha madrasta é tipo minha mãe. Eu tenho família. Todo mundo sabe, inclusive. Esse prédio aqui era uma prisão e tinha uma sala de justiça também. Às vezes um condenado que nem era daqui, o cara era trazido de fora mesmo. Elas veem todo o meu conteúdo. Julgado aqui dentro, e aqui era decidido o destino dele, se ele ia ser preso, se ele ia morrer. Aqui do lado, bem do lado, tem lá no fundo um paredão, que era um paredão de fuzilamento. Os prisioneiros aqui, se cometessem uma falta, podiam ser trazidos aqui para julgamento também. Não. Embora nem sempre era necessário, porque os policiais aqui, os soldados tinham livre-arbítrio. Essa plataforma por uma pessoa é a mesma coisa que você fala assim, você aceitaria ser dona de casa por alguém? Não, eu quero fazer o meu dinheiro, a minha independência. Fatura quanto? Você quer meu cartão de crédito? Frente e verso? Você quer? Então olha uma pegada mais no artístico. Isso. Eu sendo
muito gostosa. Mesma coisa, vou sair meu emprego pra cuidar da casa. Você tá maluco. O cara tá fazendo uma coisa errada, podia já matar na hora mesmo, não tinha problema. E só pra vocês terem uma noção também, aqui ficava o hospital que atendia homens. E aqui ficava uma enfermaria que atendia mulheres. E nos momentos que aconteciam os fuzilamentos aqui atrás, mandavam todas as meninas colocar tapume aqui e ninguém podia ver o que acontecia. Elas tinham que ficar encolhidas ali, só ouvindo o barulho e imaginando o que estava acontecendo. E foi nesses blocos aqui que o Mengele realizou esses experimentos bizarros que ele fazia. Entrando aqui no presídio, então, na entrada aqui seriam as salas onde seria feito o julgamento. Poderia ser aqui ou aqui numa mesa maior, se fosse preciso mais gente. Enquanto aguardavam o julgamento, eles ficavam nos beliches como esse aqui nessa sala. Diz ali que geralmente quem era julgado aqui era sentenciado à morte. Em raros casos eles eram feitos prisioneiros em Auschwitz, mas geralmente eram mortos mesmo. E aqui no andar de baixo ficavam presos já condenados. Eles não deixam filmar as celas ali, ó, mas só para vocês terem uma ideia, então o negócio era assim, ó, e tinha algumas celas especiais, ó, por exemplo, nessa aqui, ó, não entrava nem luz nem ar. Tu já recebeu alguma proposta muito louca? Sufocada. Quando eu estiver morrendo aí, quando eu estiver mortinho, o Cox vai estar lançando meu livro, beleza? Memórias Póstumas de Bruno Garetti. E aí vocês vão saber a novela da minha vida. Quem? Com nomes. Com nome. Lá vai ter nomes, prints, fotos. Lá vai ter. Daí é só quando eu morrer, beleza? Só quando eu morrer. Aí, de resto, vocês só fiquem imaginando. Essa aqui eram celas que a pessoa ficava presa aqui pra morrer de fome. E nessas celas do canto, a pessoa tinha que ficar em pé, ó. Ela é tão pequena que não dava nem pra pessoa Casado deitar nada. E nem pra sentar. Casado às vezes não. 4 pessoas aqui dentro. De jeito nenhum. E as pessoas que eram fuziladas peladas, eram fuziladas sem roupa. Então elas tinham que deixar a roupa e seguiam por esse corredor aqui pro paredão de fuzilamento, que ficava bem aqui. E o outro momento que eles mandavam as pessoas pras câmaras de gás... Também não é a minha pegada, não. Mas assim, às vezes é o que dá audiência, sendo bem séria. Meus maiores números, né, são quando eu assisto esse tipo de reality. Não é também muito minha pegada, não. Por isso que eu assisto mais séries, normalmente. As propostas, eu digo... Não é nem proposta, gente. São pessoas que eu já me relacionei na vida. Sem ser quando elas chegavam, era um momento que eles chamavam de seleção. O que era seleção? A seleção podia ser... Mas igual Machado no livro, dedico o livro ao Varme, que primeiro roeu as carnes do momento aleatório. Quem comandava ou era um médico ou um grandão do partido nazista. E aí nada mais era do que olhar para as pessoas e falar, você sai, você vem. Qual era o critério de seleção? Não reagia a cadeia de El Salvador. Eles escolhiam ali algumas pessoas e enviavam para as câmaras de gás. Aí, para concluir aqui, então, vamos contar qual foi o destino do Eliezer e da Olga. O Eliezer, pouco antes dos soviéticos chegarem aqui, ele estava trabalhando e o pé dele congelou. Ele teve que ir para enfermaria, aí ficou aí, internado. E aí logo os soviéticos estavam se aproximando e a galera falou, não, os prisioneiros que conseguem andar, que não estão na enfermaria, vão andar, vão seguir. E o médico que estava cuidando dele falou, cara, você não consegue andar com esse pé, fica aqui, fica com a gente, já vai acabar isso aí, os soviéticos já estão chegando. Ah, mas tem o meu pai, eu consigo internar o teu pai também, inventa alguma coisa, eu coloco vocês dois, mas fiquem aqui. Mas eles ficaram com medo, eles falaram, não, os alemães vão vir, vão matar todo mundo aqui, tem uma matéria então na BBC vamos pra marcha, pelo menos a gente tem alguma chance de sobreviver. Foram ele e o pai, foram caminhando aí dezenas de quilômetros, centenas, eu não sei, porque eu não... até chegar em outro campo de concentração. Eu nem abro meu OnlyFans. Só que o pai dele ficou muito doente. E aí, quem cuida é a agência que eu trabalho, então. campo de concentração, o pai dele começou a delirar, a do Brasil, lá, bateram nele e mataram. Até pouco tempo depois, esse novo campo que ele estava foi libertado pelos americanos. E aí, o pior é que depois da guerra, ele descobriu que as pessoas que ficaram no hospital que ele estava internado sobreviveram. Então, se ele tivesse ficado aqui, teria evitado a marcha, teria salvado o pai. Tem OnlyFans e Privacy, exclamação OF. Esteve presa aqui, ela conseguiu encontrar o marido dela 2 vezes de maneira muito rápida, mas isso deu um alívio para ela de saber que pelo menos o marido ela ainda tinha. Quando teve a marcha, né, para ir pro interior da Alemanha, ela foi, e aí durante essa marcha ela conseguiu escapar dos alemães e ela conseguiu sobreviver por isso. Caralho, vocês estão vendo a live no mudo, mas bicho. aí contaram pra ela que enquanto eles estavam caminhando, uma pessoa do lado dele caiu. A hora que a pessoa que tava do lado dele caiu, ele foi se abaixar pra ajudar essa pessoa. Então, eu recebo fixo. O bom pra mim é que eu tenho contrato
contrato com eles de 3 anos. Eu sou modelo deles. Eu recebo fixo, independente do rendimento. Gente, é altos e baixos essas coisas. Tipo, OnlyFans, pra você é de altos e baixos. Tem mês que você vai fazer 20k, tem mês que você vai fazer 7. Então, pra mim, vale muito a pena esses... Eles gerenciam, é uma equipe de mais de 20 pessoas. Atendimento 24 horas, jurídico, enfim, toda... Então, pra mim, vale muito a pena a agência. Eu tenho a opção também da porcentagem, mas eu gosto dessa parada do fixo, sabe? Recebo 2 vezes por mês, todo dia 1º, dia 15, recebo em dólar. A agência não é do Brasil, a agência é da Europa. Então, me dá estabilidade, assim, por 3 anos eu tranquila. E, tipo, dá pra fazer uma carreira dentro dela, né? Então, não tem seguro de saúde, mas eu pago pelo meu seguro. Chama-se Queen Manage. Bingo no chat. Isso, galera, esse deve ser o nosso último vídeo desse tema aqui, pelo menos por agora. A gente tá fazer dinheiro, outras coisas para com isso. Não tenho planos não, Trembala. Eu tenho uma vida muito boa, assim, muito estável. E eu consigo prover, né? Eu consigo dar uma situação financeira muito boa pra minha família. Então não pretendo largar isso por enquanto, não. Por enquanto tá bom. Se em algum momento me incomodar, eu paro. Mas no momento tá legal, assim. Gosto bastante de trabalhar de casa, inclusive. Isso, vendo foto, vendo depoimento, um monte de coisa. Mas por tem sido vídeos bem difíceis de gravar. Nossa, mas o meu daqui do Brasil sou eu. Eu e a Carla que cuida, né? Eu tenho a Carla que me ajuda nas coisas. Eu pago o salário pra ela. E o daqui não tem limite. O daqui é meu. Agora o resto eles cuidam. É outro. Pode até ter três verificados, né? Tá tirando... por aí, sim. Bravar-me. Por aí mesmo. Twitch soma alguma coisa ou faz mais por hobby? A Twitch me traz divulgação. Isso é bom. Cresce minhas outras redes. Agora, dinheiro mesmo, não. Dinheiro na Twitch eu não faço. Que me ajuda na divulgação. Tipo, as pessoas me conhecem aqui, querem me conhecer, querem conhecer minhas outras redes e tal, e assinam. E aí, tesourinho, bom? Não é conteúdo explícito. A possibilidade de um homem vender tanto igual... Com certeza, porém, você tem que estar ciente de que seu público vai ser gay, ok? Mulher não porcentagem pequeniníssima de mulher que consome esse tipo de conteúdo, mas quem vai consumir é gay, e aí tem bastante. Só isso, ultimamente, então a gente tá... A mulher 50 mais não vai pagar por isso. De ter uma paz nesse assunto aí pra não ficar louco. A mulher 50 mais procura ser amada. Sabe? A gente tá tão querendo trazer essas informações, estudando tanto. Chega no final do dia, a gente tá muito cansado de ter estudado, a gente tá sem pique, a gente tá meio pesado, assim. Então, a gente precisa parar um pouco com essas histórias. Mas é isso, galera. Esperamos que esses vídeos aqui tenham de alguma forma esclarecido. Às vezes a pessoa tinha dúvida de como funcionavam as coisas, tinha dúvida se foi realmente tão ruim como dizem. E foi muito pior do que geralmente se ouve, do que é só um número ali. Não, aqui você vê que realmente, não sei, acho que o lugar mais pesado que a gente já visitou foi esse aqui. Vamos deixar aí na descrição para quem quiser se aprofundar mais, o livro do Eliezer, o livro da Olga e outros livros que a gente leu enquanto estava aqui também, que a gente aprendeu bastante essas histórias. Alguém trabalha porque gosta? Esse vídeo aqui ficou um pouco diferente, geralmente a gente grava o vídeo mostrando como chega no lugar, qual ônibus pega. Esse aqui a gente quis fazer mais num tema de documentário mesmo, porque já tem vários vídeos de outros viajantes que vieram aqui, vídeos muito bons que eles ensinam tudo isso. Então esse aqui a gente quis focar mais nessas histórias mesmo pra eu gosto bastante que o Renan ele estuda, né? Ele estuda. A gente vai encerrar o vídeo agora e o Renan falou assim: quer falar alguma coisa? Então o que eu quero falar nesse momento é não relativize. Só jogador de futebol, não gente, a gente não pode deixar até eles têm seus se repita novamente. E é isso, complicações, galera. Até a próxima. Não pensem que é 1000 maravilhas também. Pega um jogo ruim, eles são uma da hora, eles são fofíssimos, né?